Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes desse painel. Meu nome é Alexandre Melo, sou diretor de Relações com Associados e Municípios Mineradores do IBRAM e estaremos agora no nosso painel Plano de Mineração 2020-2023 e a nova agenda regulatória. Conosco aqui, nossos ilustres companheiros do IBRAM, Dr. Alexandre Vidigal, secretário nacional de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Dr. Esteves Colnago, presidente da CPRM, e o Dr. Vitor Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM. Como nós temos 1 hora de painel, vamos ser muito breves nas nossas falas e bem objetivos com os nossos painelistas. Eu gostaria, então, de chamar, primeiramente, o doutor Alexandre Vidigal, nosso secretário nacional de Mineração, de Geologia e Mineração, que irá apresentar o PMD, o Programa de Mineração e Desenvolvimento, e já gostaria de colocar como que o IBRAM e o setor mineral pode estar engajado nesse plano, doutor Alexandre, e como podemos contribuir. A palavra é sua. Obrigado. Pois não, doutor Alexandre, muito obrigado. Um bom dia a você, um bom dia aos ilustres doutor Bica, doutor Esteves, um bom dia a todos os que nos ouvem. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, nessa reunião, nesse momento de diálogo. O que os senhores veem aqui, eu diria que é hoje bem o retrato do que é a mineração no setor público, ou seja, a presença dessas 3 pessoas que estão à frente da condução do setor mineral naquilo que cabe ao setor público. E essa imagem, na presença do Dr. Bica, do Dr. Esteves, é exatamente a imagem do nosso dia a dia. Isso é importante que fique sempre bem dito e divulgado, que do que cabe a nós temos um trabalho de absoluta integração. Isso é muito importante. Algumas conquistas que temos conseguido no que nos cabe, enquanto poder público, se deve muito a essa interação que nós temos, claro, com todo respeito às autonomias de cada uma das entidades. Nós sabemos muito bem a importância do papel da agência, da ANM, que tem desempenhado esforços hercúleos para cumprir o seu papel. Sabemos também do empenho, da dedicação e do trabalho que vem sendo desenvolvido na CPRM, conduzida pelo Dr. Esteves. Lá nós dizemos que nós não queremos modificar, alterar, modernizar a CPRM, nós queremos transformar a CPRM. Ela tem um espaço fantástico a ocupar no Brasil, no setor da mineração, e sem desconsiderar todo o trabalho que foi feito no passado, por todos os dirigentes que já estiveram ali, mas ainda assim temos bons caminhos a percorrer, bons espaços a preencher, e estamos muito empenhados nisso. Então, é isso que os senhores veem, se tirarem uma foto, os senhores podem ter certeza que é essa forma como o Poder Público Federal trabalha na condução da política mineral do Brasil, na condução dessa importante atividade econômica. São esses 3 dirigentes sempre integrados, partícipes, colaborativos e com grandes esforços para que a gente alcance algum resultado. É muito importante esse painel de hoje, esse tema, o Plano de Mineração, a nova agenda regulatória. Acredito que talvez seja a primeira oportunidade em que o nosso Programa de Mineração e Desenvolvimento está tendo de um contato com o público em geral. Foi um programa recém-lançado, é a nossa agenda. Hoje, se quer saber o que o governo, o que o Estado brasileiro tem para apresentar naquilo que lhe cabe enquanto setor público, do poder público, com relação à mineração. É só dar uma olhada, é só passar uma lida no que é o Programa Mineração e Desenvolvimento, e ali, todos aqueles que, de um modo ou outro, têm alguma relação com a mineração, encontrará uma informação suficiente, abrangente, e a definição do que é a nossa agenda, pelo menos até 2023. Esse programa foi lançado agora, recentemente, em setembro, com a presença do presidente da República, foi lançado aqui no Ministério, o ministro Bento, e é um programa
que ele procura ser bem abrangente. É a mensagem do poder público, como eu disse, a todos aqueles que têm algum relacionamento com a mineração. É uma mensagem explícita, transparente, objetiva. Ali, então, podemos saber tudo aquilo que temos como projetos e que queremos ter como resultados a serem alcançados. O programa está estruturado em 10 planos, com 110 metas. Eu não vou mencionar o detalhamento do programa, porque ele está disponível aqui nesse evento da Exposibram. Se os senhores forem até o estande da CPRM, lá os senhores encontrarão o PMD, o Programa Mineração e Desenvolvimento, apresentado. Então, ali os senhores podem ter um detalhamento. E aproveito essa oportunidade, viu, Alexandre, para congratular, parabenizar o IBRAM por essa excelente estrutura, esse excelente evento que está sendo realizado online, né, à distância, essa opção virtual, uma plataforma maravilhosa, espetacular. Ontem eu tive a oportunidade de navegar, né, pelo que é essa opção que nós estamos tendo de estar na Exposibram, e é impressionante como vocês se aproximaram bastante da realidade, né? As próprias conferências ali com aquela imagem de auditório, isso nos dá a impressão de estarmos efetivamente inseridos num contexto físico, né, de presença, uma situação, para mim, pelo menos, bastante inovadora e de conhecimento que me surpreendeu bastante. Então, lá, no estande da CPRM, como se fosse um estande físico, vocês encontrarão o nosso Programa Mineração e Desenvolvimento. Sobre o programa, farei apenas uma breve menção, né, que ele estando estruturado em 10 planos, o objetivo do programa, a agenda do governo, ela é muito clara em definir uma pauta de crescimento da mineração no Brasil, então, um crescimento bastante intensivo, eu diria até ousado, né, mas muito real, muito realista, e é um crescimento que tem 2 eixos muito bem definidos. É tanto o crescimento quantitativo da produção mineral brasileira e da geração de riqueza, né, e é um crescimento também qualitativo, e isso no que se refere aos compromissos com a sustentabilidade, com as práticas de governança, que são hoje um discurso global, um discurso que nenhum país, ainda mais na posição que nos encontramos com a mineração, e sendo voltados esses compromissos à mineração, o Brasil jamais poderia deixar de estar presente nessa atitude, nessa manifestação explícita de ter esse compromisso de buscar esse desafio. Então, a se perguntar o que pretende o governo com a mineração no Brasil, fica o recado, fica a mensagem, sem tergiversar, sem marginalizar, sem meias palavras. É, objetivamente, o crescimento da mineração no país. Temos hoje uma participação da ordem de 2,5% no PIB nacional, né? Era bom que a gente continuasse com esses 2,5%, mas o Brasil crescendo cada vez mais, o que significaria dizer que as outras atividades econômicas também crescem bastante, mas na medida em que, se eventualmente outros setores da atividade econômica brasileira não tiverem esse oxigênio, esse gás para contribuir no crescimento da geração de riqueza do Brasil, então que a mineração cumpra o seu papel, e que de 2,5% passe a 2,8%, a 3%, a 4%, 4,5%, e ela preencha, ocupe esse espaço que ela tem capacidade de contribuir de modo singular para o país. Alguns países da América Latina têm a mineração com PIB, com a presença no PIB da ordem de 8%, 12%. Países como Canadá, Austrália estão ali na ordem de 4%, 8%, e nós temos esse privilégio de ser uma atividade que pode se apresentar com essa responsabilidade em dar ao país essa capacidade, essa presença. Então, para isso, nós precisamos deixar as coisas às claras. Para isso, então, vem o programa. E ele define, então, como eu disse inicialmente, 10 planos. Ele começa com o primeiro plano, que é um compromisso com a economia mineral. Essa foi uma das grandes defasagens que nós encontramos aqui ao assumirmos a secretaria. Não que não houvesse para o setor mineral brasileiro estudos com relação à economia mineral, aquilo que diga respeito
ao suporte do planejamento, definição de estratégias, estudo de mercado, comportamento, a questão das sazonalidades, os impactos quanto aos empreendimentos minerais em outros setores, né, a questão conjuntural, cenários futuros, não que não houvesse isso, mas isso é feito no nosso país pelo setor privado. Né? A ANM faz também, a ANM tem coleta de dados, a nossa agência tem uma estrutura de análise de informações, trabalha muito bem, mas nós precisamos ir um pouco mais além. O Brasil precisa se conhecer profundamente, né, a capacidade do que é esse setor mineral, precisa conhecer isso pelas autoridades que conduzem o setor mineral brasileiro, para que o poder público não fique dependente daquilo que são dados gerados pelo setor privado, das informações e análises geradas pelo setor privado. Então, o primeiro plano que nós temos que ter é exatamente essa leitura, essa compreensão, saber efetivamente o que é o setor mineral brasileiro, saber das suas potencialidades, saber o que é e saber onde podemos chegar. Então, o nosso primeiro plano está relacionado a essa questão, e ele está definido em 4 metas. São 110 metas, que não significa dizer que nós iríamos começá-las a partir de setembro, quando o plano foi efetivamente lançado. Não. Esse programa, embora lançado em setembro, as metas nós já vimos trabalhando com elas, com muitas ações, já desde o início desse governo, isso no ano passado. O segundo plano está relacionado à questão do compromisso socioeconômico ambiental na mineração. Ou seja, é a proposta, é o compromisso de sustentabilidade. E nós temos, de tal modo, um compromisso com ações nesse sentido, atendendo a toda essa agenda global importante, né, de preocupação com as gerações futuras, que no nosso programa, o plano que mais reúne metas a serem atingidas é exatamente esse. São 26 metas. Então, os senhores podem fazer uma leitura, podem consultar essa apresentação que temos lá no estande da CPRM, os senhores verão o quão detalhado está esse compromisso que nós temos com a sustentabilidade. E, Alexandre, aproveitando desde logo o seu questionamento, né, quando você traz o aspecto daquilo em que o setor mineral pode contribuir para o programa, né, para o setor público, na realidade, esse programa ele não é uma definição de metas e atribuições para nós, agentes públicos. Ele é um programa para o setor público como um todo, seja para nós que temos essa responsabilidade de gestores públicos, mas é também um programa dirigido às empresas do setor da mineração, àquelas que, de um modo ou outro, têm algum compromisso com o setor da mineração, é dirigida, evidentemente, a todas as instâncias do poder público, estadual, municipal, é dirigida aos investidores, aos trabalhadores, é uma definição de política pública, onde todos aqui têm que abraçar esse compromisso, esse direcionamento, essa agenda, para que a gente efetivamente alcance o resultado. Ele não é uma definição de atribuições para a administração pública, ele é para todos. E aí esse grande desafio que nós temos, exatamente de inserir todos esses atores nesse compromisso, que, no final das contas, o objetivo último é o benefício do país e da sociedade. O terceiro plano está relacionado ao conhecimento geológico. Nós temos uma grande defasagem, né, nesse tema, nesse ambiente de conhecimento. São metas voltadas prioritariamente ao Serviço Geológico do Brasil, mas sem esquecer dos compromissos que todas as empresas de pesquisa mineral têm também com o setor. Então, tem aqui metas, diretrizes traçadas para o setor de pesquisa, as empresas de pesquisa mineral. Esse plano está definido em 15 metas e ele tem por projeto, objetivo, trabalhar com o patrimônio mineral brasileiro. O quarto plano, ele trata do avanço da mineração em novas áreas. Está relacionado exatamente a um daqueles eixos que nós definimos, quer dizer, que é a necessidade do crescimento quantitativo, do que realmente queremos, de um crescimento da mineração no Brasil. Então, para isso, nós temos que, além de aproveitar as áreas já disponíveis no país, avançar em algumas áreas que hoje, de um modo ou de outro, têm alguma restrição, como a questão de terras indígenas, que 13% do território nacional está com essa reserva às comunidades indígenas. Nós temos um bom projeto apresentado, o PL 191,
Na segunda-feira, tive a oportunidade, melhor na terça-feira, de debater um pouco desse assunto. Nós temos muita segurança de tratar desse assunto como uma garantia e um direito constitucional para aqueles indígenas que querem atividade minerária e, com ela, gerar riqueza para suas comunidades. Queremos avançar na mineração em área de fronteira, vencendo algumas barreiras que existem quanto a isso. Temos um projeto pronto também, já na Casa Civil, em vias de ser enviado para o Congresso Nacional. Então, quer dizer, temos que sair daquilo que já temos disponível e tentar avançar naquilo que existe alguma restrição, mas sempre entendendo que essas restrições, elas são do interesse da sociedade. Então, nós temos que avançar em, eventualmente, se retirar uma barreira ou outra, mas sempre também atendendo aos interesses da sociedade, da coletividade e do país. Isso não é um projeto de governo, isso é um projeto de Estado, é um projeto da sociedade brasileira. O quinto plano que nós temos do programa refere-se a investimentos no setor mineral. O setor mineral exige a absorção, a disponibilidade de recursos elevadíssimos. Todos aqueles que trabalham com o setor sabem bem disso. Nós temos que criar condições, então, para que o setor, né, que gera, que tem essa capacidade de capitalização, essa capacidade de disponibilidade financeira, que ele encontre na mineração também instrumentos adequados para investir cada vez mais, para ali encontrar confiança e credibilidade. Estamos trabalhando nisso, como a questão relacionada ao título minerário como garantia da obtenção de créditos e financiamentos. Estamos querendo avançar também na questão relacionada às debêntures incentivadas, ou seja, todo um cenário, a questão da abertura das empresas, da abertura de capital na Bolsa de Valores. Por que a Bolsa do Brasil não consegue ter a mesma projeção na mineração que tem em países como o Canadá, né, como o Reino Unido? Então, estamos trabalhando pontualmente com relação a esses temas, trabalhando num cenário, num ambiente, numa discussão técnica, né, sempre conversando com aqueles profissionais qualificados que conhecem cada um desses setores. Então, temos um outro plano que está relacionado à seletividade de ações para o setor, é trabalharmos com a mineração do presente para o futuro. O Brasil não pode mais ficar só nessa linha de um exportador de commodities, né? Daqui a pouco os próprios países estarão com seus estoques bem elaborados com relação ao bem mineral e desenvolvendo tecnologias, e o Brasil ficando para trás. Então, nós precisamos ter essa visão, essa preocupação da agregação de valor, trabalhar com inovação, com tecnologia, trabalhar com cada segmento da mineração como se fosse a própria atividade mineral por completo. Nós temos cerca de 30 segmentos muito bem definidos na mineração. Temos que trabalhar com esse aspecto, definir o que é estratégico para o país, incentivar aqui a instalação de indústrias. Estamos já atuando com isso tudo. Temos alguns bons acordos de cooperação bilateral com Suécia, com o Reino Unido, com Estados Unidos, e todos eles prevêem exatamente esse incentivo, esse estímulo à implantação de uma indústria de transformação mineral no Brasil. No sétimo plano, aí entra questões muito bem definidas e direcionadas à ANM, à CPRM. Esse plano trata da governança na mineração. E, como eu disse, Alexandre, não só direcionados ao poder público, também ao setor privado. Estaremos atentos, com um olhar bastante específico e aprofundado para saber como as empresas têm adotado essas boas práticas de governança. Esse plano 7, governança na mineração, está definido em 20 planos, em 20 metas. Então, você encontra ali a adoção das melhores políticas de integridade, ética e transparência na prestação de serviço público do setor mineral, a questão da explicitação das políticas públicas para o setor mineral, e por aí vai. São bastantes metas definidas e que procurarão conduzir a governança no setor mineral. Na sequência, temos como 8º plano o da gestão e eficiência. Mais do que termos as empresas voltadas para o coletivo, para a coletividade, que esse é o objetivo da governança, né, que não é mais a empresa voltada apenas para dentro de si, para o seu próprio umbigo, mas sim para o todo, né. Temos, por outra parte, a questão relacionada à gestão, que aqui sim, a preocupação que as empresas devem ter com seus compromissos, com os seus objetivos, com os seus resultados. E, para isso, temos também
metas muito claras, expostas nesse programa e definido, então, em 12 metas, essa questão relacionada à mineração de resultados. Como nono plano, temos um compromisso muito sério voltado ao combate de práticas ilícitas na atividade mineral. É a mineração legal. Nós queremos uma mineração no Brasil bastante desenvolvida, uma mineração pujante, que de fato contribua cada vez mais e mais com a geração de riqueza para o nosso povo, para o nosso país. Mas não queremos uma mineração a qualquer custo, a qualquer preço. Queremos uma mineração que, com responsabilidade, que se enquadre nos parâmetros da lei. Se os senhores fizerem pesquisas no Google, verão quantas ações têm sido tomadas pelas autoridades de segurança no que se refere ao combate às ações ilícitas na mineração, seja no garimpo, seja na própria mineração, que deixa muitas vezes de observar padrões legais ou mesmo éticos e de integridade. Por fim, temos como compromisso o plano relacionado à meta mineração em foco, que é aquele compromisso que buscará trabalhar com a mineração no que se refere à sua imagem. A mineração tem uma imagem muito distorcida para a sociedade, e nós é que temos a responsabilidade de transformar essa visão que a sociedade tem com relação ao setor da mineração. Nós estamos muito confiantes, viu, Alexandre, em saber que recentemente foi divulgado um índice que a projeção de aumento de investimentos na mineração no período de 2020 até 2024, quer dizer, nesses próximos 5 anos, passou de 27 bilhões de dólares para 37 bilhões de dólares. Nós sabemos o quanto vocês do setor mineral são responsáveis por isso, mas nós temos que ter a compreensão também, eu acredito que nós temos esse papel fundamental, que essa boa mensagem que o poder público, que esse governo tem dado ao setor da mineração, tanto no país como para o mundo, tem contribuído para isso também. Então, isso nos é confortante e nós estaremos sempre empenhados em deixar essa mensagem positiva. E é bom que se diga que essa mensagem não vem com esse programa. O presidente Bolsonaro, já desde o seu programa e sempre quando necessário, fala do interesse, da atenção que ele procurará e tem procurado dar à mineração. O ministro Bento, de forma sempre eloquente, deixou recados muito claros do que será a mineração nessa gestão do MME, e é como temos feito. E nós aqui, nesse trabalho integrado, nessa interação, agência e a ANE e CPRM, tentando alcançar esses resultados. Eu vou terminar agora apenas deixando o último recado, né? Os senhores não sabem o esforço que a agência CPRM tem feito para mudar o cenário mineral brasileiro. Não sabem, porque isso é feito, né, internamente, com aquele esforço de cada um que está ali nessa frente de batalha. Esse painel, então, será uma oportunidade para que nós possamos saber e conhecer um pouco daquilo que tem sido feito e com profundidade. Nós pegamos um setor mineral naquilo que é da responsabilidade da administração pública, com muito a se fazer. Então, por muito que já tenhamos feito, claro, as coisas não aparecem como se gostaria que assim fosse, porque realmente muito há a se fazer. Mas nós temos gás, temos disposição. Dr. Bica e Dr. Esteves terão a oportunidade agora de mostrar à sociedade aquilo que para nós não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio. É essa visão que nós queremos passar a todos, num cenário, numa mensagem de confiança e credibilidade do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Vidigal, pelas sábias palavras, por ter apresentado a gente o PMD, o Programa Mineração e Desenvolvimento, que concordo plenamente, não é do governo, é de todos, né? Um programa de Estado, um programa para o Brasil, onde todos têm que estar engajados, o setor empresarial, o poder público e a sociedade como um todo, muito importante. E ressaltar também essa interação entre as 3 entidades, né? O doutor Alexandre Vidigal tem liderado aí com grande maestria diversas situações. Claro, existem situações complicadas que devem ser resolvidas, né? Mas também outras iniciativas que o governo está de parabéns aí com a sua gestão, doutor Alexandre. Muito obrigado, e ao final dos 3 palestrantes eu vou abrir para algumas perguntas que já estão chegando. Gostaria de pedir aos participantes que também colocassem no nosso chat
as perguntas relativas aos nossos palestrantes. Dando continuidade, vou chamar, então, o doutor Esteves Conago, que é o nosso presidente da CPRM, né? A CPRM aí que tem um papel muito importante no levantamento geológico, e eu coloco que o levantamento geológico ele é muito estratégico para a competitividade no Brasil, né? Então, vai falar um pouquinho das ações dentro da CPRM e já colocando algumas indagações, né? Quais são os próximos planos aí para os próximos anos em relação também ao plano de oferta, né, para as novas áreas. Por favor, doutor Esteves. Muito obrigado, Alexandre. Doutor Alexandre Vidigal, meu cordial bom dia, Bica, todos aqueles que estão presentes assistindo a esse evento, que nós consideramos da CPRM uma honra poder estar participando dele. Com muita satisfação, nós estamos participando desse programa, porque acho que é uma oportunidade ímpar que se apresenta para que a gente possa se apresentar junto à sociedade. Eu vou fazer um preâmbulo inicial e depois fazer uma manifestação aqui diferente um pouco do contexto aqui, que eu acho que é muito importante aproveitar essa oportunidade. Os senhores sabem que a CPRM completou 51 anos em agosto próximo passado. Ela foi criada com o objetivo de fazer pesquisa mineral, pesquisa lato sensu. Vai para o campo, fura buraco, cava, para se fazer, então, identificação das oportunidades que podem acontecer. Isso se transcorreu durante cerca de 30 anos. Houve uma série de incentivos do governo para que isso acontecesse e as empresas se movimentaram no sentido de fazer acontecer. Algumas coisas aconteceram. A CPRM identificou a oportunidade, elas foram liberadas para o mercado incorporou o processo e desenvolveu-se algumas ações relacionadas. E nós ficamos com um acervo de cerca de 300 áreas em disponibilidade para trabalhar, pesquisada pela CPRM, que estavam, até 2 anos atrás, colocado no nosso patrimônio sem nenhuma utilização. Um bem patrimonial de alta relevância que estava lá colocado na nossa prateleira. Com a chegada do PPI, no novo governo agora, nós nos habilitamos a fazer isso operar. Cerca de 25 anos, 30 depois, a CPRM foi transformada e se tornou a executora do Serviço Geológico do Brasil. Uma nova roupagem. Não vai fazer mais pesquisa literal, vai fazer pesquisa básica, vai buscar conhecimento, informação. Então, nós estamos falando aqui de 25 anos atrás. Essa situação que ocorreu 25 anos atrás, ela permanece até hoje. Então, como diz o secretário, nós estamos querendo, não é modificar a CPRM. Nosso objetivo hoje na CPRM é transformar a CPRM, fazer com que ela se prepare para os avanços, para as demandas que vêm para o futuro. Muito bem. Fazendo só uma correlação para a gente entender melhor isso, a Embrapa, todos nós conhecemos a Embrapa. A Embrapa é conhecidíssima no Brasil inteiro. Ela foi criada numa costela da CPRM, foi copiado o modelo da Embrapa. Só que, no caso do modelo da Embrapa, a Embrapa, desde o começo, se dedicou à pesquisa básica, coletar informação, buscar tecnologia e entregar isso para a sociedade. E ela deu muita sorte na época, porque existia no Brasil, o Brasil inteiro, uma entidade chamada Associação de Crédito e Assistência Rural, que fazia intermediação entre os dois interessados. A tecnologia da Embrapa e a demanda dos produtores rurais, etc, etc. Aí vocês estão vendo o resultado disso. Hoje a agricultura brasileira está despontando aí como a agricultura mais produtiva, mais produtora do mundo, em termos de grãos, etc, etc. Não é à toa que esse pessoal que está lá em Mato Grosso, Goiás, tem uma origem lá na região onde esses procedimentos foram iniciados. Muito bem. Nós entendemos, como disse o secretário também mais uma vez, aí, nós precisamos dar uma remodelada no ambiente. Nós temos
Nós estamos fazendo, nos últimos 2 anos, um esforço enorme para organizar a nossa tecnologia de informação, organizar o nosso site para que ele seja acessível, para que ele possa ser acessado. Uma dificuldade que primeiro eu encontrei foi assim, tem alguma coisa no site com versão em inglês? Não. Alguma coisa no site com versão em espanhol? Não, não tem. Nós não estamos falando com o mundo, nós estamos querendo vender nossas informações para o mundo e nós estamos falando com o mundo em português. Então, você vai ter uns 4 ou 5 países só aí que falam português. Então, nós temos que mudar isso. Segundo, a nossa capacidade de comunicação. Nós precisamos como é que nós estamos? Nós estamos lá, entre 0 a 10, nós estamos na escala de 2 ou 3. Nós temos que chegar em 10. Nós temos que chegar em 10. Fizemos investimentos maciços nessa área. Estamos integrados hoje na RNP. Nós estamos integrados no mundo da ciência. Integrados. Por isso, nós adquirimos histórias, espalhamos história para o Brasil inteiro e estamos agora na fase de dar avanços maiores. Uso de drones, uso de satélites. Nós contratamos com a Visiona, junto com a Embrapa, junto com o IBGE e outras instituições, um nanosatélite. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, já está percorrendo diariamente a superfície brasileira do espaço, para podermos acompanhar tudo o que está acontecendo e trazer dados para os nossos profissionais, para que eles não precisem ir tanto ao campo para coletar uma informação numa régua de medição de água. Muito bem. Outra situação que era importante diz respeito ao problema da reestruturação. Uma estrutura de 25 anos, pesada, né? Nós fizemos um estudo muito aprofundado dela. Quando eu cheguei, na verdade, na presidência da empresa, eu encontrei já um programa de reordenamento estrutural da empresa, contratado no mercado, e, em determinado momento, eu, como presidente, verifiquei que nós não estávamos no caminho certo. Nós precisávamos de fazer uma mudança no caminho que estava sendo percorrido. Suspendi. Esse ano, nós contratamos uma outra empresa, a Cefet, para dar um atendimento especial a esse procedimento. Como diz o secretário, nós precisamos transformar, trabalhar muito mais para o projeto, para o processo, em vez de ficar trabalhando por caixinha. Então, nós estamos, a expectativa que nós temos, que a partir de janeiro do próximo ano, nós teremos, a partir de janeiro do próximo ano, já comecemos um trabalho de implantação de uma nova estrutura, mais ágil, mais livre, com mais oportunidade. No campo voltando, então, aqui ao nosso objetivo de hoje, mais específico, nós queremos dizer que nós estamos engajadíssimos com esse programa de mineração e desenvolvimento que o Ministério de Minas e Energia está capitaneando. Para isso, nós listamos cerca de 10 projetos que se inserem nesse contexto. Qualificar o conhecimento econômico sobre o setor mineral brasileiro. Estamos desenvolvendo, isso é muito importante, isso já foi, inclusive, motivo de apresentação aqui no painel, aqui nessas sessões, que é a plataforma de geração e difusão de informação e conhecimento para a exploração mineral, que terá sua iniciativa lançada no painel hoje às 15h30, desculpa, vai ser hoje às 15h30, no Exposi Branco, e já está em versão beta disponível em nosso stand virtual. Essa plataforma será uma importante ferramenta para subsídios aos estudos e planejamento de investidor e do próprio governo. Qual é a ideia dessa plataforma? É reunir no mesmo ambiente todas as informações que dizem respeito àquela oportunidade, àquela ocorrência que está acontecendo em determinado momento do país. Meio de transporte, meio de locomoção, logística, tem hospital, não tem hospital, né? Tem isso, tem todas as configurações que são necessárias para apoiar uma operação de mineração em qualquer ambiente do país. Outro item, outro programa que nós estamos desenvolvendo é ampliar o crescimento geológico do patrimônio mineral brasileiro. Estamos priorizando as ações de mapeamento geológico de semidetalhe das províncias minerais. Acabamos de assinar com a Vale do Rio Doce um convênio, um acordo, para expandir as pesquisas ao longo, ou às margens da província do Carajás, para que a gente possa aproveitar
a riqueza que tem no Carajás e conhecê-la com mais detalhe. Se nós já temos ali um potencial enorme, nós temos que aprofundar o conhecimento sobre o que tem ali. Então, nós já estamos assinando com a Vale e a GIB um acordo para que a gente possa aprofundar os estudos nesse sentido, além de outras áreas que nós estamos em desenvolvimento. Avanço na mineração em novas áreas. É o projeto Minera Brasil. Estamos acelerando o processo de disponibilização dos nossos ativos minerais para iniciativa privada. Ainda hoje, após esta palestra, estaremos lançando 2 editais. Desculpa, estou com um pouco de falta de ar. Lançando 2 editais. Um para fosfato, em Miriri, lá em Pernambuco e Paraíba, e o cobre de Bom Jardim. E pretendemos realizar, em parceria com o PPI, cerca de 6 novos leilões no próximo ano. Já fizemos um lá em Palmeirópolis, que já está em início de operação. Outra meta, outra ação nossa, seletividade e ações para o setor projeto de mineração do presente e do futuro. Nós estamos dando ênfase agora àquilo que é demanda para o futuro. E aí nós estamos dedicando atenção a alguns segmentos: cobalto, lítio, fosfato, potássio, grafita, cobre, ouro, rochas ornamentais, calcário, titânio e urânio. O urânio também veio para o nosso escopo aí depois do entendimento que tivemos com a ANB. Estamos avançando nos estudos de rejeitos para aproveitamento como insumo agrícola, através de roçagem. Outro plano, qualificar o conhecimento econômico sobre o setor mineral na economia mineral. Estamos desenvolvendo a plataforma de geração e difusão de informação e conhecimento, fazer com que os nossos sites possam efetivamente trazer informações substantivas para a sociedade. Outro projeto no contexto é o compromisso nosso no projeto Crescer com Responsabilidade. Está no horizonte do SBG a economia circular. Estamos avançando nos estudos de rejeitos para aproveitamento como insumos agrícolas através da rochagem. Temos iniciativas em parceria com o Serviço Geológico Alemão, como o projeto Biocobalt, que é uma importante iniciativa para o melhor aproveitamento das substâncias presentes nos recursos minerais que estão sendo trabalhados. Contribuímos nas regiões metropolitanas, com informações relevantes para o planejamento urbano. Como todos sabem, o planejamento urbano é fundamental para a eficiência de qualquer nação. Acho que vale a pena, nesse momento aqui, usar 1 minuto para me dedicar a um tema. Quando nós falamos em Serviço Geológico do Brasil, nós precisamos entender que o Serviço Geológico do Brasil não cuida só da mineração. O Serviço Geológico cuida também da parte da hidrologia, cuida das ocupações territoriais, causa nos desastres geológicos, etc. Então, nós temos uma gama de atividades que se congregam entre elas, tá certo? Que não são exclusivas da mineração, elas estão presentes no nosso dia a dia, estão ali exigindo um esforço nosso, tá certo? Elas se somam, mas elas estão concorrentes também em termos de recursos, em termos de uma série de situações. Então, acho que é importante a gente ter ideia de que o serviço geológico não é só mineração, ele é um conjunto de ações, das quais a mineração é uma das mais importantes. Seletividade e ações para o setor, mineração para o presente e futuro, já falamos. Estamos em processo de reestruturação, já falamos. Cadê, meu Deus? Estamos avançando em um segmento que é um trabalho de educação às populações, educação para as comunidades, informação. Hoje, todos nós temos facilidade de entrar no nosso site, mas o público que está lá na frente, lá na fronteira, lá nos rincões brasileiros, ele não sabe o que é isso. Então, eu estou advogando aqui, esse é o assunto, tema final meu, seria o seguinte: nós precisamos ir para o corpo a corpo. Nós precisamos ir para o corpo a corpo com essas lideranças, com as pessoas que têm interesse em conhecer
com as pessoas que têm interesse em desmerecer os programas de mineração. Se nós não tivermos no corpo a corpo, nós não temos condições de poder reverter situações que são muito importantes para todos nós. Eu tenho ouvido muito, olha, no Brasil a gente praticamente tem muito pequenas empresas, né? muito poucas empresas júnior. Por quê? Talvez seja pelo fato de ser por desconhecimento da realidade. Então, nós temos que chegar a esses potenciais investidores, né? Orientá-los. Pega o caso, por exemplo, do pessoal que faz exploração de recursos para a construção civil, brita, areia, calcário, etc, etc. Essas pessoas, até onde eu tenho conhecimento, elas fazem isso em função de uma orientação própria dele. Não tem orientação de ninguém. Entra no ar e tem areia, tira, beneficia, transfere. Né? Essas pessoas desempenham um papel importantíssimo na sociedade. Nós precisamos chegar junto a elas, orientá-las. Daí o sucesso da agricultura brasileira. Existiu a Embrapa, tinha um órgão chamado Emater. Esse órgão fazia intermediação entre os conhecimentos adquiridos pela Embrapa com o técnico da Emater, que estava localizado nas diversas frentes. Não estou aqui programando buscar recursos da União para fazer essa expansão. Nós precisamos buscar recursos da sociedade. Desculpa, Alexandre. Falou comigo, Alexandre? Muito bem. Nós precisamos fazer a sociedade participar disso. Desculpa a voz, ele está acabando aqui. Nós precisamos integrar. E aí nós precisamos, durante esses dias todos que eu fiquei aí mais ou menos escanteado, eu não parei de pensar nessa opção, a gente fazer retornar o extensionista. Da mesma forma que teve extensionista na agricultura, nós passamos a ter um extensionista na área da mineração, na área de risco, etc. Alguém que seja presente na comunidade. Ele não precisa ser geólogo, não precisa ser hidrólogo, ele precisa entender de comunicação, persuasão, e a série de liderança, quem é líder, quem é a favor, quem é contra, quem é que é seguidor desse líder. Então, nós temos que preparar isso aí, envolvendo as prefeituras, envolvendo o Estado, envolvendo as diversas entidades que estão aí organizadas, né? Tipo o IBRAM, tipo as federações de indústria, etc, etc. Um minuto. Tudo bem. Então, eu queria colocar, para mim, é o grande desafio hoje, isso aqui é muito importante que nós estamos falando, importantíssimo, mas eu estou inquieto, porque eu acho que nós temos que encontrar uma forma de estar mais presente nas comunidades, para que a comunidade participe conosco, dialogue conosco. Aí tem que fazer um esforço grande. Muito obrigado, desculpe aí. Muito obrigado, doutor Esteves, pelas palavras. Acho que todos percebem as mudanças, né, que o Serviço Geológico Brasileiro, que não trata só de mineração, né, muito bem colocado, tem feito aí em prol do Brasil. Eu gostaria de destacar o que ele disse sobre, né, a questão das mudanças na informatização, né, na adesão a novas tecnologias aí para o desenvolvimento dos levantamentos geológicos, né, os convênios com o setor empresarial e, principalmente, que foi colocado por último, a questão do corpo a corpo. Eu acho que nós estamos muito alinhados com o poder público, com vocês e o setor empresarial, que é o que nós mais estamos buscando já há mais de um ano, quando nós lançamos a Carta Compromisso do IBRAM. Precisamos ter mais transparência e estar muito mais próximos, né, dos municípios, das comunidades. Então, nós temos esse objetivo em comum. Muito obrigado novamente, doutor Esteves. Gostaria, então, de chamar agora o doutor Vitor Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM. Né? Primeiramente, eu gostaria, né, de parabenizar e o reconhecimento e elogios à ANM, né, quanto aos esforços, né, para desburocratizar o setor mineral. Né? O IBRAM, como todos sabem, sempre defende uma agência forte, estruturada, para atender às demandas do nosso setor.
Parabenizar também quanto à abertura do edital nessa semana para a contratação de mais 40 técnicos para fiscalização das barragens, ou seja, são diversas iniciativas da ANM e gostaria de ouvir um pouco mais. Por favor, doutor Bica. Você está no mudo. Bom dia a todos. Bom dia, meu caro doutor Alexandre Mello. Queria, inicialmente, parabenizar o IBRAM por excelente evento que está sendo realizado. Faço minhas palavras do doutor Alexandre, realmente um sucesso. Queria cumprimentar o secretário, doutor Alexandre Vidigal, que reforçou com muita ênfase a aproximação, a proximidade, a interação que existe permanente entre a Secretaria, a ANM e o Serviço Geológico. Gostaria de saudar também o presidente do Serviço Geológico do Brasil, meu caro amigo, doutor Esteves. Gostaria de saudar também a todos os participantes, e destacar que a agência está participando de forma muito ativa da Expo IBRAM. Nós temos agora, simultaneamente, outros 4 diretores que estão participando de painéis, temos vários superintendentes que estão participando de painéis, então, é uma participação ativa. Nossos 4 diretores, doutor Tasso, doutor Eduardo, doutora Débora e doutor Tomás, estão participando ativamente. Então, faça esse registro, estamos com um estande virtual aí também, que está tendo um sucesso muito grande, então, realmente, o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho realizado. Eu só gostaria de, antes de iniciar, meu caro doutor Alexandre Mello, fazer das suas palavras o meu agradecimento ao ministro Bento, pela portaria que autorizou a contratação temporária desses 40 servidores que vão reforçar a nossa equipe de implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, realmente, foi um avanço significativo, havia uma ansiedade contida, Então, o nosso reconhecimento na pessoa do doutor Alexandre Vidigal ao ministro Bento por este ato que muito nos será de valia. Eu gostaria, então, de iniciar, propriamente dito, a fala, nesses próximos 10 minutos, dizendo, então, que eu vou procurar focar um pouco mais na agenda regulatória, propriamente dita. E nós começamos, a apresentação já está na tela? Está na tela, Então, a agenda regulatória, ela tem essa missão, de apontar para a sociedade, de forma transparente e direta, aquilo que efetivamente a agência está priorizando na sua normatização, na sua regulamentação. De que forma que isso foi construído? Nós fomos transformados em agência em dezembro de 2017. Levou um ano para nós sermos implantados. Fomos implantados como agência em dezembro de 2018. E vejam, senhores, que em dezembro de 2018 já estávamos com algumas obrigações contidas no decreto 9.406, que estabeleceu o novo regulamento do Código. Nós estávamos já com algumas obrigações vencendo, Por exemplo, a regulamentação da questão do registro de extração para os entes públicos, Então, a agência foi implantada no comecinho de dezembro de 2018 e já até o final do mês era necessário cumprir uma obrigação prevista no Código. Tivemos um início de agência em 2019, bastante tumultuado, que todos os senhores acompanharam aí, lamentavelmente. Então, as coisas demoraram um pouco, força de expressão. Nós começamos efetivamente a formalizar a construção da agência, que a lei determinava que nós tínhamos o prazo de um ano. Nós começamos após a implantação da agência, teríamos o prazo de um ano, nós começamos em julho de 2019. E quando foi em dezembro de 2019, nós publicamos a agenda, onde nós assumimos. No processo de construção, houve uma interação muito grande, intensa com a sociedade, com as entidades organizadas. Conversamos muito com o Ministério de Minas e Energia, através da Secretaria, e elencamos, inicialmente, 140 pontos que nós identificamos no Código de Mineração e no próprio regulamento do Código, que era novo, 140 pontos que precisavam de regulamentação. Fora aqueles do fardo regulatório passado que precisava também ser modernizado. Então, um trabalho gigantesco. Esse processo de interação com a sociedade, com o administrado e com os órgãos constituídos, de forma especial com o Ministério de Minas e Energia, nos permitiu elaborar uma agenda. E nós publicamos, então, ela
em dezembro de 2019. E estamos, essa agenda prevista para 2021, e estamos firmemente executando a agenda naquilo que nos cabe. Bom, agora, recentemente, nós promovemos uma atualização da agenda, né, porque havia algumas atividades inicialmente previstas, né, que fugiram um pouco da nossa competência específica. Por exemplo, a mineração em faixa de fronteira, né? Nós havíamos colocado inicialmente na agenda, mas é uma matéria que envolve Casa Civil, Conselho de Defesa Nacional, quer dizer, então precisa que outros entes públicos participem ativamente, até eventualmente com muito mais propriedade no que tange as questões de defesa da pátria. Então, isso foi retirado da agenda, e nós colocamos outras matérias em substituição, ou aperfeiçoamos, fizemos algumas incorporações. Então, só para ilustrar, eu fiz aqui uma referência, né? E vamos passando aqui, são as premissas que conduzem a nossa ação na agência, né? Desculpa, eu estou apanhando um pouquinho aqui do passador de slide, né? O controle social, a transparência, a autonomia, a governança, a prestação de contas, eficiência, simplificação, integridade, participação do setor e o aumento da produção mineral, né? Foi muito bem destacado pelo doutor Alexandre aí no plano de mineração 2020 a 2023. Nós temos alguns avanços, né, que eu preciso só destacar, né, na transformação digital, na incorporação da tecnologia no nosso dia a dia, e esta talvez seja uma das áreas onde havia maior defasagem, né, porque efetivamente não tínhamos, ao longo dessas últimas décadas, incorporado a tecnologia na amplitude que ela precisa ser incorporada. Então, nós temos a transformação do protocolo digital, o requerimento eletrônico, a ampliação dos serviços no Gov.br, enfim, o CPK digital, uma série de novidades que estão em curso, né, e que nós estamos avançando. Também as melhorias internas, antes das melhorias internas, as boas práticas, né, que nós estamos adotando, né, até por recomendações do Tribunal de Contas da União, a escolha de líderes, a liderança com ética, modelo de governança, estratégia, monitoramento e avaliação, a delegação de competências, a colaboração, riscos estão sendo mapeados, a auditoria está sendo fortalecida e a transparência, que tem sido o carro-chefe das nossas práticas. Algumas melhorias internas já ocorreram, nós elaboramos pela primeira vez um planejamento estratégico para a instituição, planejamento estratégico que está montado, né, constituímos a revisão, iniciamos a revisão da estrutura, né? A comissão de ética está instalada, o plano de integridade também está implantado, quer dizer, então uma série de melhorias internas que são necessárias para o bom andamento dos trabalhos. No planejamento estratégico, né, nós definimos como missão promover o acesso e o uso racional dos recursos minerais, gerando riquezas e bem-estar para a sociedade. Essa é a nossa missão. E como visão, ser agente na transformação do setor mineral para o desenvolvimento econômico e social do país, atuando de forma integrada, ética e colaborativa. E os nossos valores são autonomia, cooperação, excelência, técnica, inovação, transparência e integridade. E agora, entrando especificamente na agenda regulatória, nós temos que destacar, por exemplo, o tema relacionado ao aproveitamento de estéril e rejeito. Nós devemos estar lançando, talvez hoje ou amanhã, uma consulta pública, onde nós temos uma minuta de resolução, onde nós tratamos de várias questões relacionadas a esse tema. Esse é um tema, né, que está sendo muito cobrado, né, e é bom que assim o seja, mas tem questões ligadas, por exemplo, à nominalidade, né, a questões relacionadas ao plano de aproveitamento econômico, eu falei, a propriedade do rejeito ou do estéril, né, a forma como ele está depositado, se ele está dentro da poligonal, está fora da poligonal, como é que trata isso. Então, esses pontos todos estão contemplados nessa consulta, que deve estar entrando no ar agora nos próximos dias, e ela tem um prazo de 45 dias para a sociedade criticar, sugerir, apresentar aperfeiçoamentos, enfim, né? Como todo o modelo de governança, né, de uma agência reguladora prevê, né, a participação intensa do administrado, de forma a gente construir o melhor regulamento possível.
Temos também o sistema de certificação de recursos e reservas, que a previsão agora para dezembro de 2020, nós está com um documento pronto. O novo modelo de organização de substâncias minerais, esse é um tema importante, né? Porque ao longo de décadas criou muitas substâncias minerais e aí há interfaces entre a boa técnica e o mercado. E aí a nomenclatura acaba, muitas vezes, fugindo daquilo que, essencialmente, a técnica determina. Né? Um caso que a gente costuma citar é o folhêlio ardosiano. Né? Folhêlio é sedimentar, ardose é metamórfica, e a gente adotou um nome misto aí, porque o mercado assim o desejava. Então, isso precisa de um redesenho, né, para a gente poder primar pela boa técnica. O novo modelo de organização de substâncias minerais, então, está sendo construído. Fechamento de mina. Né? Eu vi que é um tema também que consta dos documentos do IBRAM, né, que o IBAN está retomando, já fez um trabalho algum tempo atrás lá com o pessoal da USP, né, com o professor Sanches. Né? Então, é muito oportuno isso, nós também estamos com isso na agenda regulatória. Então, é possível haver uma sinergia de esforços aí para a gente fazer o melhor plano de fechamento de minas possível. A garantia para fins de financiamento foi abordada pelo doutor Alexandre, é importante também, estamos construindo uma minuta e pretendemos concluí-la até dezembro agora de 2020. A digitalização do processo é um tema também muito importante, né? O nosso passivo de processos é todo ele em meio físico e nós estamos correndo, então, para digitalizá-los, né? Estamos aí com a ata de preços praticamente fechada e estamos com os convênios aí com várias entidades que se dispuseram a nos ajudar. Tem o Comim lá da CNI, tem o próprio IBRAM, tem a OAB, tem várias comunidades que querem nos ajudar. Garantias para risco de atividades, certificação de barragens, são outras iniciativas, né, para 2021, primeiro trimestre de 2021. Guia de utilização, nós vamos fazer uma reedição de uma instrução normativa para clarear o entendimento, o alcance da resolução 37 de 2020, meios alternativos de solução de conflitos é outro objetivo da agenda, a conclusão da revisão do estoque regulatório, que foi mencionado pelo Alexandre Melo, a certificação do processo Kimberley, a água mineral está sendo revisada também a regulação, e a conclusão dessa agenda prevê lá para dezembro de 2021. Por último, eu fiz aqui um número, só para citar o caso da disponibilidade, que está em curso agora, né? Nós colocamos um pouquinho mais de 500 áreas em disponibilidade, né, pela oferta pública prévia, e houveram perto de 300 e tantas áreas que foi deserta, não houve nenhum interessado, as áreas se tornaram livres, outras 100 áreas, houveram só um interessado, quer dizer, o interessado vai ser chamado para requerer a área, e outras 84 áreas foram para leilão. Então, vejam que, do universo das 500 áreas, perto de 80% se tornaram áreas ou com titular ou áreas livres. E este é o grande objetivo da disponibilidade, é fazer com que as áreas que hoje estão oneradas no nosso controle de áreas retornem para o mercado fazer o melhor uso que lhe prover nos requerimentos. Registro só que nós publicamos ainda neste ano, a despeito de todas as dificuldades que enfrentadas, mais de 250 portarias, devemos chegar perto de 300 portarias de lavra até o final do ano, 1.000 e tantos licenciamentos, mais de 300, perto de 300 PLGs, quer dizer, é realmente um volume de trabalho, a despeito das dificuldades impostas pela pandemia, que nos mostram que a transformação do antigo DNPM em agência realmente veio num momento muito oportuno, que assim não fosse, nós estaríamos com muito mais dificuldades. Eu queria, para finalizar, agradecer mais uma vez ao IBRAM pela oportunidade e dizer que estamos à disposição para os questionamentos. Muito obrigado, Alexandre Melo. Muito obrigado, doutor Vitor Bica. São várias mudanças dentro da agência, né, e nosso reconhecimento aí dos esforços, né, mais uma vez. Contem com o setor empresário mineral, contem com o IBRAM, né, para essa agenda regulatória, que vai contribuir com todos. Infelizmente, nós estamos com o tempo já finalizando, nós não teremos tempo aqui para as perguntas, chegaram só 2 perguntas também, nós vamos endereçar para quem nos perguntou. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação dos senhores aqui, né, essa turma aqui que lidera a mineração no setor público brasileiro, né,
Então, doutor Alexandre Vidigal, doutor Esteves, doutor Vitor Bica, muito obrigado pela participação mais uma vez na Exposibran, e certamente teremos outros fóruns para a gente discutir mais ainda o desenvolvimento e o crescimento da mineração do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes, estamos juntos e até a próxima oportunidade. Obrigado.